A pobre garotinha vendia doces nas ruas quando pagou a passagem de ônibus de um velho sem saber que ele era um bilionário. No dia seguinte, ele voltou e mudou sua vida para sempre. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. A cidade parecia um cartão postal naquela manhã de inverno, coberta por neve branca fresca que brilhava sob o pálido sol de dezembro. Mas para a pequena Sofia Martins, aquela neve bonita significava apenas uma coisa: menos pessoas nas ruas, menos vendas e uma barriga mais vazia no final do dia. Ela tinha 7 anos, com olhos castanhos escuros que pareciam velhos demais para seu rosto pequeno, e mãos machucadas pelo frio, apesar das luvas gastas que sua mãe havia tricotado anos atrás. Aquelas luvas eram uma das poucas coisas que Sofia ainda tinha de seus pais. As outras coisas, amor, segurança, um lar aquecido, haviam desaparecido numa terça-feira chuvosa 3 anos antes, quando um motorista bêbado levou tanto sua mãe quanto seu pai num único momento sem sentido. Sofia ainda se lembrava do dia em que os policiais vieram ao apartamento onde moravam com a vovó Maria. Ela se lembrava da maneira como ficaram na porta, seus rostos sérios e sombrios. Ela se lembrava de não entender no começo o que estavam dizendo, algo sobre um acidente, sobre seus pais não terem sobrevivido. Ela se lembrava de perguntar se seus pais ficariam bem, se voltariam para casa para o jantar. Ela se lembrava da voz gentil do oficial dizendo: "Não, querida, eles não vão voltar para casa." Depois daquele dia, tudo mudou. O apartamento em que viviam se foi. A vida que conheciam se foi. Só restava a pequena casa lotada da vovó Maria e a responsabilidade esmagadora que Sofia de alguma forma entendia, mesmo sendo uma criança pequena, havia caído sobre seus ombros. Agora, 3 anos depois, Sofia era a provedora. Não porque alguém tivesse pedido, não porque sua avó tivesse exigido, mas porque Sofia entendia com a clareza de uma criança que perdeu tudo que a ação era a única coisa que importava. Palavras não pagariam o aluguel. Amor não compraria comida. Apenas o trabalho poderia fazer isso. Sofia empurrava seu pequeno carrinho de madeira pelas ruas nevadas do centro de São Paulo. O carrinho havia sido construído pelo vizinho de sua avó, o Sr. Santos, com madeira de sucata e rodas velhas. Sobre ele estavam talvez 30 palitos de doce feitos à mão, cada um embrulhado em papel colorido que ela e seus irmãos mais novos, Pedro e Rafael, haviam dobrado manualmente na noite anterior. O processo era tedioso e demorado. Eles misturavam os ingredientes em uma panela velha no fogão. Ferviam até a consistência certa, despejavam em formas untadas com manteiga para esfriar, depois cortavam em palitos e embrulhavam cada um individualmente. Eram doces simples, principalmente açúcar, xarope de milho e qualquer aromatizante que pudessem comprar. Às vezes, Sofia gastava com extrato de baunilha de verdade. Às vezes usava corante alimentício para deixá-los bonitos. Mas eram feitos com o tipo de amor e cuidado que os tornava muito mais valiosos do que seu preço de 50 centavos. Eram feitos com o amor de uma irmã tentando cuidar de seus irmãos. Eram feitos com a determinação de uma criança que se recusava a ver sua família destruída pelas circunstâncias. Doces, doces caseiros frescos, ela chamava com sua voz pequena e fina, que mal se sobressaía ao som do trânsito e do vento uivante. A maioria das pessoas a ignorava. Alguns passavam apressados com os olhos baixos, suas mentes já em seus destinos, seus corações fechados para a visão de uma criança lutando. Alguns, os bondosos, paravam e compravam 1 ou 2. Aqueles momentos, aqueles pequenos atos de bondade mantinham Sofia em movimento. Eles a lembravam que nem todos eram indiferentes, que nem todos haviam esquecido como enxergar. Ela estava na rua vendendo doces desde as 6 da manhã. Agora eram 2 da tarde, e ela havia vendido apenas 12 doces.
Nesse ritmo, mal faria R$ 6 antes do pôr do sol. R$ 6 por um dia no frio congelante. R$ 6 que comprariam arroz, feijão e talvez algum leite para Pedro e Rafael. Isso era suficiente para 3 dias se fossem cuidadosos. Isso era suficiente para mantê-los vivos. O frio estava pior do que o normal. O tipo de frio que penetrava através das camadas de roupa, que fazia os pulmões doerem a cada respiração, que parecia congelar a própria medula dos ossos. Os pés de Sofia estavam dormentes dentro de suas botas de segunda mão, e seus dedos estavam tão frios que ela mal conseguia segurar a alça do carrinho. As luvas que sua mãe havia tricotado estavam cheias de buracos agora e mal funcionavam. Mas Sofia não reclamava. Ela nunca reclamava. Ela havia aprendido há muito tempo que reclamar não mudava nada. A ação mudava. Depois que seus pais morreram, sua avó os acolheu. Mas a vovó Maria era velha e doente, e as contas médicas eram intermináveis. O aluguel estava sempre vencendo. As contas de luz precisavam ser pagas. Pedro precisava de sapatos novos porque seus pés estavam crescendo. Rafael tinha asma e precisava de medicamentos. Esses não eram problemas que podiam ser resolvidos com desejos ou lágrimas. Eram problemas que requeriam dinheiro, e dinheiro só podia ser feito trabalhando. Sofia havia feito uma promessa a si mesma, aos 7 anos, de que ajudaria a manter sua família à tona. Essa promessa era mais vinculante para ela do que qualquer contrato, mais sagrada do que qualquer juramento. Significava vender doces todos os dias, não importava o clima. Significava colocar suas próprias necessidades de lado. Significava crescer rápido, de uma maneira que partia o coração de qualquer um que realmente a visse. O ponto de ônibus estava logo à frente, perto da esquina da Avenida Paulista, com a Consolação. Sofia havia aprendido por tentativa e erro que o trajeto matinal trazia mais clientes. Mas à tarde, durante a pausa, antes de as pessoas começarem a voltar para casa, ela ainda tentava. Às vezes, uma pessoa idosa sentava no banco perto do abrigo de ônibus, esperando sua conexão. Às vezes, um empresário estava adiantado para seu compromisso e tinha alguns minutos para gastar. Às vezes, eles tinham um pouco de dinheiro extra e um ponto fraco por uma criança lutando. Foi então que Sofia o viu. Ele era um homem idoso, talvez 70 ou 75 anos, com cabelos prateados e um rosto distinto que parecia pertencer a uma revista ou à capa de um livro. Ele usava um casaco de aparência cara, do tipo que Sofia reconhecia ao olhar as vitrines da loja de departamentos no centro, do tipo que custava mais do que um mês de aluguel. E ele se movia devagar, cuidadosamente, como se suas articulações doessem com o peso das décadas. Havia uma tristeza em sua expressão, um olhar distante em seus olhos, como se estivesse pensando em algo muito distante ou há muito tempo. Ele estava esperando o ônibus. Sofia empurrou seu carrinho mais perto, seu coração acelerando um pouco. O ônibus estava chegando em breve. Ela podia ouvi-lo à distância, o ronco do motor se misturando com o vento. Esse homem parecia alguém que tinha dinheiro. Não porque estava vestido elegantemente, embora certamente estivesse, mas por causa de outra coisa. Algo na maneira como se portava. Ele parecia importante. Ele parecia alguém que sempre teve tudo o que precisava. Ele parecia um homem que nunca havia passado fome. "Doce, senhor?" Ela perguntou, aproximando-se dele com seu melhor sorriso, o sorriso que havia aperfeiçoado ao longo de 3 anos vendendo nas ruas. "Caseiros, muito bons." O homem se virou para olhá-la, e quando seus olhos se encontraram, algo mudou em sua expressão. Foi sutil. Apenas um amolecimento nas bordas, mas Sofia percebeu. Naquele momento ele realmente a viu. Não através dela, como a maioria das pessoas fazia, tratando-a como uma mendiga transparente ou um inconveniente, mas realmente a viu. Viu a inteligência em seus olhos, a determinação em seu queixo pequeno, a resignação e maturidade avançadas demais para um rosto de 7 anos. "Quanto?" ele perguntou.
Sua voz era calorosa, mas havia algo triste nela também. Um peso de anos e perdas que Sofia podia sentir, mesmo que não pudesse entender. 50 centavos, Sofia disse. Eu mesma fiz. São muito bons. O homem enfiou a mão no bolso do casaco e tirou sua carteira. Era de couro, gasta, mas de aparência cara, do tipo que vinha com uma etiqueta de preço que teria parecido astronômica para Sofia. Ele a abriu e Sofia vislumbrou notas, muitas delas, antes de ele extrair uma nota de R$ 5. Vou levar 5, ele disse. Os olhos de Sofia se arregalaram. 5 doces custariam R$ 2,50, mas ele estava lhe dando R$ 5. Ele estava pagando quase o dobro. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o homem continuou. Sua voz firme, mas gentil. Fique com o troco, mas quero que você responda uma pergunta para mim. Está bem, Sofia disse, já embrulhando 5 de seus melhores palitos de doce com movimentos cuidadosos e praticados. Ela havia feito isso milhares de vezes, mas hoje suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Qual é o seu nome? Sofia. Sofia Martins. Bem, Sofia Martins, vou lhe dar um conselho. Quando você tiver minha idade, entenderá que a bondade é a única moeda que importa. Nunca pare de ser bondosa, mesmo quando o mundo não merecer. Especialmente então. Você entende? Sofia não entendia completamente o que ele queria dizer. Ela tinha 7 anos, e às vezes os adultos diziam coisas que não faziam sentido completo, mas ela assentiu de qualquer jeito. Ela entendeu o suficiente. Ela entendeu que ele estava lhe dizendo algo importante. Ela entregou os doces a ele e ele os pegou cuidadosamente, como se fossem coisas preciosas, como se não fossem apenas doces caseiros baratos, mas algo sagrado. Ele os examinou por um momento, depois colocou um na boca. Um pequeno sorriso cruzou seu rosto, um sorriso genuíno que transformou toda a sua expressão. Esses são deliciosos, ele disse. Você realmente fez esses? Sim, senhor. Eu e meus irmãos. Fizemos ontem à noite. Sua família? Ele perguntou, olhando para ela mais de perto, estudando seu rosto como se tentasse gravá-lo na memória. Meus irmãos Pedro e Rafael e minha vovó Maria e... Sofia pausou. Nossos pais faleceram. A expressão do homem mudou instantaneamente. Algo profundo e doloroso cruzou seu rosto. Uma sombra que parecia vir de muito longe. Sinto muito saber disso, pequena. Sinto muito, muito mesmo. Quanto tempo faz? 3 anos, Sofia disse suavemente. Eu tinha 4. O homem ficou em silêncio por um longo momento. Isso é muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu sei como é perder pessoas que você ama. O ônibus chegou então, parando no meio-fio com um suspiro hidráulico, quebrando o momento. O homem se levantou devagar, estabilizando-se com uma mão no banco. Ele era alto, mais alto do que Sofia havia percebido quando estava sentado. Qual é o seu nome completo de novo? Ele perguntou, sua voz carregando uma nota de urgência, como se fosse muito importante que ele se lembrasse. Sofia Martins, tenho 7 anos. Ele assentiu lentamente, como se arquivando a informação em algum lugar importante em sua mente. Então, ele enfiou a mão no bolso e tirou um cartão de visita. Era de cor creme, de aparência cara, com letras douradas que capturavam a luz. Se você precisar de ajuda, Sofia Martins, ligue para este número, entende? A qualquer hora, por qualquer motivo, ligue para este número. Sofia pegou o cartão com dedos trêmulos. O nome nele dizia Roberto Silva, diretor executivo, Silva Corporações. Abaixo estava um número de telefone e um endereço nos Jardins, um dos bairros mais ricos de São Paulo. Um lugar que Sofia só havia visto da rua quando estava vendendo doces no centro. Ela sabia que aquele bairro significava dinheiro, muito dinheiro. Obrigada, senhor, Sofia sussurrou. De nada. E Sofia, aproveite seu fim de semana. Você mereceu. Você mereceu mais do que sabe. Com isso, ele subiu no ônibus, movendo-se lentamente, mas com um tipo de determinação. Quando o ônibus se afastou do meio-fio, Sofia o observou pela janela. Ele estava olhando de volta para ela, sua mão levantada em um pequeno aceno,
e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Se você está gostando desta história de bondade e transformação, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta mensagem inspiradora. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que temos preparadas para você. Sofia olhou para a nota de R$ 5 em sua mão, depois para o cartão de visita. Seu coração estava acelerado. Ela não sabia ainda, mas todo o seu mundo estava prestes a mudar. Não por causa dos R$ 5, embora isso ajudasse tremendamente, estendendo seu orçamento de comida mais longe do que em meses. E não por causa do cartão de visita, embora ela o guardasse em segurança em sua pequena caixa de papelão de tesouros, ao lado da fotografia de seus pais e do anel de casamento de sua mãe. Foi porque Roberto Silva, um homem que havia perdido tudo que amava neste mundo, um homem que havia passado 30 anos acumulando riqueza como distração da dor, havia acabado de ver a única coisa que poderia torná-lo completo novamente. Ele havia visto a bondade de sua filha refletida nos olhos de uma estranha e ele havia tomado uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Naquela noite, enquanto a neve continuava a cair do lado de fora do pequeno apartamento, criando um cobertor branco que abafava todos os sons da cidade, Sofia contou seus ganhos na mesa da cozinha, com a precisão de alguém que havia aprendido a fazer cada centavo contar. R$ 17,50. Foi um dia muito bom, possibilitado pelo velho gentil e sua generosa doação de R$ 5. O apartamento estava frio, friíssimo. O proprietário, Sr. Rosta, havia cortado o aquecimento para economizar dinheiro, algo que não deveria fazer de acordo com as ordenanças da cidade, mas ele fazia de qualquer maneira, alegando que a caldeira estava em manutenção e não estaria pronta até a primavera. Ele não tinha simpatia por seus inquilinos, nenhum entendimento de que alguns deles estavam lutando apenas para sobreviver. Sofia e seus irmãos se aconchegaram juntos no sofá gasto sob uma colcha velha que a vovó Maria havia feito à mão anos atrás, assistindo a neve cair pela janela em padrões hipnotizantes. Pedro, que tinha 5 anos, tinha a cabeça no ombro de Sofia. Rafael, que tinha 4 anos, estava meio adormecido em seu colo, seu pequeno corpo quente contra o dela. Algum dia ficará quente de novo? Pedro perguntou sonolentamente. Sim, querido, Sofia sussurrou, passando seus pequenos dedos pelos cabelos escuros dele. A primavera virá, e quando vier, o sol vai aquecer tudo. Vamos sentar do lado de fora e sentir em nossos rostos. Ela não estava totalmente certa se acreditava nisso. O frio tinha uma maneira de fazer você esquecer que o calor alguma vez existiu. Mas Pedro precisava acreditar nisso. Então Sofia o fez acreditar. A vovó Maria estava no quarto dos fundos tossindo. Ela havia estado tossindo muito ultimamente. Uma tosse úmida cada vez mais agressiva que ressoava em seu peito e parecia drenar sua força a cada espasmo. O médico, durante sua única visita à clínica municipal, havia dito que era apenas um resfriado no peito. Nada para se preocupar. Passaria. Mas Sofia sabia que era mais do que isso. Ela podia ouvir na profundidade da tosse. A maneira como parecia puxar do fundo de seus pulmões. A maneira como soava, como se sua avó estivesse lutando contra algo interno e perdendo. Sofia também podia sentir na maneira como a vovó parecia estar desaparecendo um pouco mais a cada dia. Seus olhos ficando mais escuros, seus movimentos mais lentos, seu apetite desaparecendo. A tosse piorou e Sofia ouviu a vovó Maria sair da cama para ir ao banheiro. Ela esperou, ouvindo com a atenção aguda que a pobreza ensina. Sempre ouvindo, sempre preocupada, sempre com medo do que poderia acontecer em seguida. Quando a tosse finalmente diminuiu, ela ouviu os passos lentos e cuidadosos de sua avó de volta para a cama. Sofia tirou o cartão de visita e olhou para ele sob a luz fraca da lâmpada vinda da rua lá fora. Roberto Silva, diretor executivo, Silva Corporações. Soava importante.
Soava importante e poderoso e real, de uma maneira que nada no mundo de Sofia jamais havia soado. Soava como dinheiro. Soava como possibilidade. Ela virou o cartão em suas mãos pequenas, estudando-o cuidadosamente. O papel do cartão era pesado e caro, do tipo de coisa que você podia dizer que custava dinheiro apenas pelo peso. As letras eram em relevo, dando-lhe uma qualidade tridimensional. Ela pensou em guardá-lo em segurança, talvez ligar se as coisas ficassem realmente desesperadas. Talvez se a tosse da vovó Maria piorasse, ou se não tivessem dinheiro suficiente para o aquecimento, ou se Pedro ficasse doente, ou se algo catastrófico acontecesse que ela não pudesse resolver com seus próprios esforços. Mas ela não ligaria. Sofia tinha seu orgulho, um orgulho feroz, quase doloroso, que havia sido incutido nela pelas circunstâncias de sua vida. Ela entendia, mesmo aos 7 anos, que aceitar caridade era de alguma forma um fracasso, que pedir ajuda significava admitir derrota. Então, ela cuidaria de sua família da maneira como sempre fez, através de trabalho duro e determinação, através da venda de doces, através do esticar de cada real o mais longe possível. Ela colocou o cartão cuidadosamente em sua pequena caixa de papelão de tesouros, ao lado da fotografia de seus pais tirada no dia do casamento, ao lado do anel de casamento de sua mãe, que era grande demais para seus dedos, ao lado de uma mecha de cabelo de Pedro e Rafael, quando eram bebês. Esta caixa era sua posse mais preciosa. Era tudo o que restava de uma vida que havia sido tirada dela. Naquela noite, depois de contar e recontar seu dinheiro e guardar a maior parte para aluguel e mantimentos, Sofia colocou Pedro e Rafael na pequena cama que compartilhavam. A cama era velha e afundada no meio, e os cobertores eram finos, mas era deles. Ela ajustou as cobertas cuidadosamente ao redor deles, certificando-se de que estavam bem enrolados. "Você vai ficar conosco esta noite?" Rafael perguntou sonolentamente, seu polegar já na boca, o que ele fazia quando estava assustado ou cansado. "Claro", Sofia disse, embora tivesse lição de casa para fazer, doces para fazer para amanhã, roupas para consertar. Ela sentou na beira da cama até que a respiração dele se tornasse profunda e regular, até que tivesse certeza de que estavam dormindo. Então, ela cuidadosamente se afastou e foi para a cozinha. Ela prometia a eles todas as noites que amanhã seria melhor. Era uma promessa que fazia com a certeza de alguém que acreditava no poder da vontade, da determinação, de nunca desistir. Todas as noites, ela tentava o melhor para cumpri-la, mesmo quando estava exausta, mesmo quando estava assustada, mesmo quando se perguntava se as coisas algum dia realmente melhorariam. Ela não sabia que do outro lado da cidade, em um apartamento cobertura nos jardins que ocupava todo o 42º andar de um prédio de escritórios no centro, Roberto Silva estava incapaz de dormir. Ele estava sentado em seu escritório em casa, as luzes de São Paulo espalhadas abaixo dele como um mar de estrelas, pensando nela. Ele não conseguia tirá-la de sua mente. A pequena menina com os olhos velhos, o queixo determinado, a bondade que se mostrava na maneira cuidadosa como ela havia embrulhado seus doces. Ele estava em seu computador, procurando Sofia Martins no diretório de São Paulo, não encontrando nada além de becos sem saída. Sofia Martins era um nome comum. Havia dezenas deles na área. Ele tentou adicionar diferentes parâmetros de pesquisa. Sofia Martins, doces, São Paulo. Sofia Martins, pobre, abandonada. Nada disso funcionou. Ele estava fazendo ligações para pessoas, para investigadores particulares com quem havia trabalhado antes, para amigos no governo da cidade que lhe deviam favores, para a empresa de ônibus, tentando descobrir para onde aquela rota de ônibus ia, tentando rastrear sua origem. "Encontre-a", ele disse a todos eles. "Encontre uma menina de 7 anos chamada Sofia Martins. Cabelos escuros, olhos castanhos. Ela vende doces caseiros nas ruas. Encontrem-na e descubram o que ela precisa." Sua assistente,
Uma mulher chamada Helena, que havia trabalhado para ele por 20 anos, observava com preocupação enquanto ele fazia ligação após ligação, seu rosto ficando mais intenso a cada uma. Ela nunca o havia visto assim antes. Em 30 anos trabalhando para ele, ela nunca o havia visto tão animado, tão direcionado, tão focado em algo que não fosse seu negócio. Ela não sabia por quê. Ela não entendia a conexão que ele sentia com essa criança. Mas ela sabia que seu chefe era um homem quebrado, um homem que havia estado quebrado por 3 décadas, e ela reconheceu o momento em que alguém lhe jogou uma tábua de salvação e ele a agarrou com as 2 mãos. Por volta da meia-noite, Roberto havia adormecido em sua cadeira. O cartão de visita que havia dado a Sofia ainda sobre sua mesa ao lado de seu computador. Seus sonhos eram assombrados por uma pequena menina na neve pedindo sua ajuda. Ela não sabia que quando amanhã chegasse, tudo mudaria. Ela não sabia que Roberto Silva havia tomado uma decisão, um compromisso, uma promessa consigo mesmo que remodelaria ambos os seus futuros. Ela estava dormindo pacificamente entre seus irmãos, sonhando com coisas quentes e barrigas cheias e o dia em que o frio finalmente acabaria. Mas Roberto estava acordado, alerta, em movimento. Ao amanhecer, ele teria as informações que precisava. Na hora do café da manhã, teria feito suas ligações. Quando Sofia acordasse e começasse a fazer doces para o dia seguinte, Roberto Silva estaria se vestindo com o melhor terno que possuía, preparando-se para fazer algo que não havia feito em 30 anos. Ele estava se preparando para ser pai novamente. A manhã seguinte chegou cinzenta e fria, a neve ainda caindo, o mundo ainda congelado no aperto do inverno. Sofia já estava acordada às 5, antes da cidade acordar, antes do sol sequer pensar em nascer. Ela se movia pela pequena cozinha com a eficiência da prática, preparando doces para o dia seguinte, com a seriedade de alguém que entendia que esse trabalho não era opcional, era necessário, era sobrevivência. Suas mãos se moviam pelos movimentos familiares, misturando açúcar e xarope de milho na panela velha, aquecendo até a temperatura certa, despejando em formas untadas com manteiga para esfriar, cortando em palitos, embrulhando cada um cuidadosamente em papel colorido. Ela havia feito isso milhares de vezes. Seus dedos podiam fazê-lo quase sem pensamento consciente, movendo-se em padrões desgastados pela repetição. Enquanto trabalhava, seus irmãos ainda dormiam no quarto ao lado. Pedro chupava o polegar em seu sono, seu rosto pequeno pacífico, de uma maneira que nunca era quando estava acordado e preocupado. Rafael tinha o braço em volta de um urso de pelúcia que havia pertencido à mãe deles, um dos poucos brinquedos que conseguiram manter. E no quarto dos fundos, a vovó Maria estava sob uma pilha de cobertores, sua respiração superficial e ressonante, o som de sua luta a cada inspiração enchendo o pequeno apartamento. Sofia tentava não ouvir aquele som. Ela tentava se concentrar em seu trabalho, mas parte dela estava sempre ouvindo, sempre preocupada, sempre esperando que aquele som mudasse de uma maneira que significaria que algo terrível havia acontecido. Ela estava terminando o último lote, apenas selando o último palito de doce em seu embrulho, quando veio uma batida na porta. Sofia congelou, suas mãos pararam. Ninguém batia na porta deles. Ninguém os conhecia bem o suficiente para bater. Os vizinhos mantinham distância, intimidados pela pobreza ou indiferentes a ela. Eles não tinham amigos para falar. A amizade era um luxo para pessoas que tinham tempo e energia de sobra, e Sofia e sua família não tinham nenhum dos dois. A batida veio novamente, mais alta desta vez. O coração de Sofia começou a acelerar. Ela havia lido histórias suficientes para saber que visitantes inesperados geralmente significavam problemas. Proprietários vinham cobrar aluguéis atrasados. Serviços sociais vinham levar crianças embora. Cobradores de contas vinham exigir pagamento por dívidas que não podiam ser pagas.
Ela se moveu lentamente até a porta, seu corpo pequeno tenso de medo, e olhou pelo olho mágico, sua respiração presa em seu peito. Era ele. Era o velho do ponto de ônibus, o homem com o cartão de visita e os olhos gentis e a nota de R$ 5. Mas ele não estava sozinho. Isso tornava tudo ainda mais assustador de alguma forma. Ele estava usando um casaco de aparência ainda mais cara do que havia usado ontem, e ao lado dele estava uma jovem mulher em um terno de negócios profissional. Seu cabelo perfeitamente penteado, sua maquiagem perfeita, tudo sobre ela falando de um mundo ao qual Sofia não tinha acesso. E ao lado deles estava um homem grande em uniforme de motorista, o tipo de homem que trabalhava para pessoas importantes. O coração de Sofia começou a acelerar. Ela abriu a porta apenas uma fresta, sua mão pequena agarrando a maçaneta, pronta para fechá-la com força se precisasse. Sofia Martins, o homem disse. Era definitivamente ele, Roberto Silva. Seus olhos eram gentis, exatamente como ela se lembrava, mas havia algo urgente neles também, algo que sugeria que ele havia dirigido pela noite, que não havia dormido, que encontrá-la o havia consumido. Sim, a voz de Sofia saiu muito pequena. Um sussurro realmente mal audível, mesmo no apartamento silencioso. Posso entrar? Há algumas coisas que precisamos discutir, coisas importantes. Sofia queria dizer não. Todo o instinto em seu corpo lhe dizia para bater a porta e trancá-la. Algo sobre isso parecia grande demais, importante demais, demais. Este era um homem com poder e recursos e conexões aparecendo em seu apartamento com uma comitiva. Isso estava fora de sua compreensão. Isso era perigo ou oportunidade, e ela não conseguia dizer qual. Mas havia algo em seus olhos que a lembrava de seu pai. Ela tinha apenas memórias vagas de seu pai, um homem que ria muito, que a levantava alto no ar, que dava abraços que a faziam sentir-se segura. Este homem tinha alguma dessa mesma qualidade. Ele tinha uma gentileza, um cuidado genuíno, algo que não podia ser fingido. Ela abriu a porta mais. Entre, ela disse, mas você tem que ficar quieto. Meus irmãos ainda estão dormindo. O apartamento era pequeno e decadente. As paredes precisavam de tinta. O papel de parede estava descascando em lugares, revelando manchas de água do vazamento no telhado que o proprietário ainda não havia consertado. Os móveis eram todos de segunda mão, doados por organizações de caridade ou comprados em brechós, mas estava limpo. Sofia se certificava disso. Ela varria os pisos todos os dias. Ela limpava os balcões. Ela lavava as janelas da melhor maneira que podia. Ela tinha seu orgulho, e seu orgulho era expresso através da limpeza, através da dignidade de um lar bem cuidado, apesar da pobreza que o cercava. Roberto olhou ao redor lentamente, absorvendo tudo. Seus olhos se moveram do sofá gasto para a pequena mesa da cozinha onde Sofia havia estado trabalhando, para as fotografias na parede. Algumas fotos de família preciosas de antes do acidente. Ele não parecia estar julgando. Se algo, seus olhos cresceram mais suaves, mais tristes, enquanto absorvia a realidade da situação dela. "É aqui que você mora?" Ele perguntou calmamente. "Todos vocês?" "Sim, senhor." Sofia disse. "A vovó Maria tem o quarto dos fundos. Meus irmãos e eu dormimos lá também, e ela dorme no sofá às vezes quando a dor está ruim." Roberto assentiu lentamente, como se gravando essa informação na memória. "Sua avó está em casa? No quarto dos fundos? Ela está doente. Posso vê-la?" Sofia hesitou por apenas um momento. Depois o conduziu de volta ao quarto. O quarto era pequeno e escuro, com apenas uma janela pequena que dava para a parede de tijolos do prédio ao lado. A vovó Maria estava sob uma pilha de cobertores, sua respiração trabalhosa, seu rosto pálido contra o travesseiro branco. Roberto se aproximou dela gentilmente, movendo-se com uma ternura que surpreendeu Sofia. Ele se sentou na beira da cama, cuidadoso para não sacudi-la. "Senhora Maria", ele disse suavemente. "Sou Roberto Silva. Conheci sua neta ontem
e fiquei tão impressionado com sua bondade e coragem que me senti compelido a vir conhecer sua família. Como está se sentindo? Os olhos da vovó Maria se abriram lentamente. Por um momento ela pareceu confusa. Então reconhecimento e preocupação apareceram em seu rosto. Um estranho, um homem em um casaco caro. Isso poderia significar problemas. Estou bem, ela disse, sua voz fraca e rouca da tosse. Apenas um resfriado leve. Vai passar. Tenho certeza de que vai. Roberto disse em um tom que sugeria que não acreditava nisso de jeito nenhum. Mas eu gostaria de ajudar se você me deixar. Tomei a liberdade de providenciar para meu médico pessoal vir esta tarde para examiná-la, um exame completo, e gostaria de providenciar uma enfermeira para vir várias vezes por semana para ajudar com o que você precisar. Os olhos da vovó Maria se arregalaram. Ela tentou sentar, mas o movimento desencadeou um ataque de tosse que a deixou ofegante. Não podemos pagar por isso. Não podemos de jeito nenhum. Claro que não podem, Roberto disse gentilmente. É por isso que estou oferecendo. Isso não é um empréstimo, senhora Maria. Isso é um presente de alguém que acredita que você e seus netos merecem melhor do que isso. Ele tirou seu telefone e fez várias ligações ali mesmo no quarto. Sua voz calma e autoritária, enquanto providenciava cuidados médicos, enquanto instruía seu escritório a transferir dinheiro para uma conta que estava abrindo para a família de Sofia, enquanto colocava em movimento uma série de eventos que transformariam suas vidas. Quando Roberto saiu do quarto, sua expressão era grave. Ele se sentou no pequeno sofá na sala de estar e fez um gesto para Sofia sentar ao lado dele. A mulher do terno de negócios, seu nome era Helena, sua assistente de longa data, ficou perto da porta, sua expressão ilegível. Sofia, ele disse, e sua voz estava formal agora, profissional, a voz de um homem que estava acostumado a tomar decisões e tê-las executadas. Sua avó precisa de atenção médica. Não eventualmente, não algum dia. Agora, tomei a liberdade de providenciar para um médico vir esta tarde. Você não tem escolha nisso, Sofia. Isso vai acontecer. Mas nós não podemos pagar por... Está resolvido, ele disse firmemente, cortando seu protesto com uma gentileza que deixou claro que ele não estava aberto à negociação neste ponto. As providências estão feitas. O médico virá às 2 desta tarde. Sua avó receberá cuidados médicos adequados. E agora preciso conversar com você sobre seu futuro. Sofia se sentou lentamente, seu corpo pequeno, empoleirado na beira do sofá, seu coração batendo tão forte que ela pensou que poderia se romper através de suas costelas. Sofia, preciso lhe contar algo sobre mim, Roberto disse. Quando eu era um homem mais jovem, tinha uma filha. O nome dela era Carolina. Ela tinha cerca da sua idade quando a perdi. Ela era uma menina bonita, gentil e corajosa. Ela era a melhor parte de mim. Se ela tivesse vivido, se ela tivesse crescido, acho que teria sido muito parecida com você. Sofia não sabia o que dizer. Ela ficou muito quieta ouvindo. Tenho recursos, Sofia. Mais recursos do que poderia usar em 10 vidas. Passei os últimos 30 anos ganhando dinheiro, construindo uma empresa, tendo sucesso, e nada disso me fez feliz. Nada disso preencheu o vazio que foi deixado quando perdi minha filha. Mas então conheci você, e pela primeira vez em 30 anos, senti algo além de dor e arrependimento. Senti esperança. Roberto se inclinou para frente, seus olhos intensos e focados nos dela. E se eu pudesse ajudar sua família? E se eu pudesse garantir que você e seus irmãos nunca mais tivessem que se preocupar com dinheiro? E se eu pudesse garantir que sua avó recebesse os melhores cuidados médicos disponíveis? E se você pudesse ir para uma boa escola, ter uma educação adequada e se tornar o que quiser ser neste mundo? Os olhos de Sofia começaram a se encher de lágrimas. Por que você faria isso? Você nem nos conhece. Sei o suficiente, Roberto disse. Sei que você é uma menina de 7 anos que passa seus dias vendendo doces para alimentar sua família.
Sei que você tem a coragem de alguém 3 vezes sua idade. Sei que você deu dinheiro a um estranho sem hesitação, sem esperar nada em troca. Sei que você é capaz de bondade em um mundo que não tem sido muito gentil com você. Isso é mais do que suficiente para eu saber. Mas, porque a bondade merece ser recompensada, Sofia. Ele continuou, sua voz grossa de emoção. E porque às vezes, quando você menos espera, a vida lhe dá uma chance de ajudar alguém, de fazer a diferença. Acho que você é minha segunda chance. Acho que você e seus irmãos são minha segunda chance de ser o pai que deveria ter sido, de ser a pessoa que deveria ter sempre sido. Você vai me deixar? Ao longo do próximo mês, o mundo de Sofia se transformou de maneiras que pareciam um sonho. O tipo de sonho em que você teme acordar e descobrir que era tudo imaginário. Roberto Silva se tornou uma presença fixa em suas vidas. Não como um salvador no sentido paternalista, mas como uma presença genuína, alguém que se importava com seu bem-estar como seres humanos completos, não como casos de caridade ou projetos. A primeira mudança veio dentro de horas de sua visita. O médico chegou às 2 da tarde, exatamente como prometido, e passou 3 horas examinando a vovó Maria, fazendo perguntas detalhadas sobre seus sintomas, seu histórico médico, sua dieta. Quando saiu, tinha um diagnóstico. Pneumonia exacerbada por anos de problemas respiratórios não tratados. É sério, ele disse a Sofia, mas tratável. Estou prescrevendo medicação e providenciei uma enfermeira para vir 3 vezes por semana para ajudar com os cuidados dela e garantir que ela esteja tomando tudo conforme orientado. Dentro de uma semana, Roberto havia providenciado uma enfermeira em tempo integral chamada Beatriz para vir durante o dia enquanto Sofia estava na escola. Beatriz era calorosa e profissional, e ela fazia a vovó Maria rir, o que era algo que Sofia não havia ouvido muito ultimamente. Beatriz trocava as bandagens nos pés da vovó Maria, que haviam desenvolvido feridas de pressão por ficar deitada na cama. Ela a ajudava a tomar banho e se vestir. Ela preparava refeições nutritivas que a vovó realmente queria comer. Roberto pagou por um especialista, um pneumologista, que forneceu um plano de tratamento detalhado. Dentro de semanas, a tosse havia diminuído significativamente. Dentro de um mês, a cor começou a retornar às bochechas da vovó Maria. Dentro de 2 meses, ela era capaz de sentar em uma cadeira por horas de cada vez para assistir televisão, para jogar com Pedro e Rafael. Mas os cuidados médicos eram apenas o começo. Roberto os mudou para um apartamento melhor, não extravagantemente bonito. Ele foi cuidadoso para não sobrecarregar Sofia com muita mudança muito rapidamente, mas quente e seguro, com 3 quartos. Então, cada criança poderia ter seu próprio espaço. Havia aquecimento que ligava automaticamente no inverno, sem a permissão do proprietário precisar ser obtida primeiro. Havia água quente sempre que quisessem. Havia uma pequena varanda com vista para árvores e céu. Sofia chorou quando viu o espaço onde ela e seus irmãos dormiriam. Apenas uma cama cada, uma pequena escrivaninha, um abajur, algumas decorações. Parecia um palácio. Roberto matriculou Sofia na melhor escola particular de São Paulo, Colégio Vista Verde, com sua excelente reputação acadêmica e seu compromisso em promover curiosidade e pensamento crítico. Ele fez o mesmo para Pedro e Rafael, matriculando-os na escola primária que alimentava para ela. Ele garantiu que tivessem uniformes, mochilas, material escolar, tudo o que precisavam. Mas Roberto fez outra coisa também, algo mais importante do que todas as coisas materiais. Ele passou tempo com eles, tempo real, genuíno e presente. Ele levou Sofia ao Museu de Arte de São Paulo e ao Palácio dos Bandeirantes. Ele a levou à Livraria Cultura, uma das maiores livrarias independentes do país, e disse que ela poderia escolher quaisquer livros que quisesse, quantos quisesse.
Ele a ajudava com sua lição de casa, sentando à mesa da cozinha, até que ela entendesse os conceitos, nunca a apressando, nunca fazendo-a se sentir mal por fazer perguntas. Ele contava histórias sobre sua própria infância, sobre sua mãe que o havia ensinado a ler antes de ir para a escola, sobre seu pai que havia trabalhado como engenheiro e acreditava em construir coisas que durassem, sobre o momento em que decidiu que queria começar um negócio e todos disseram que ele era louco. Ele contava sobre Carolina, sobre o primeiro dia de escola de Carolina, sobre quando Carolina ganhou uma competição de soletração, sobre as comidas favoritas de Carolina e as piadas bobas que ela fazia, e como ela queria ser médica quando crescesse. Ele contava as histórias difíceis também, sobre o acidente, sobre o momento em que percebeu que sua filha se foi, sobre os 30 anos de vazio que se seguiram. Pensei que o dinheiro preencheria o vazio, ele disse a Sofia uma vez. Pensei que se eu apenas tivesse sucesso suficiente, realizasse o suficiente, tivesse o suficiente de tudo, de alguma forma isso compensaria perdê-la. Mas nunca compensou. O sucesso parecia vazio, a realização parecia oca, o dinheiro ficava em minhas contas e não significava nada. Uma noite, cerca de 6 semanas depois de conhecer Sofia, Roberto se sentou com ela na pequena biblioteca do apartamento, uma sala que antes era completamente estranha para ela, com suas estantes de livros do chão ao teto e cadeiras de couro confortáveis e uma lareira que realmente funcionava, mas agora estava se tornando seu lugar favorito. Ela amava aquela sala. Ela amava o cheiro dos livros, a sensação de estar cercada por histórias e conhecimento e possibilidade. Quero que você entenda algo, Sofia, ele disse, fazendo um gesto para que ela sentasse ao lado dele em uma das grandes cadeiras. O que estou fazendo não é caridade. Caridade é algo que você faz por pena ou obrigação. Isso é algo diferente. Isso é um investimento no futuro. Estou investindo em você porque acredito que você tem algo especial, algo raro e valioso. Você tem um coração que vê além de si mesma, que reconhece necessidade nos outros, mesmo quando você mesma está lutando. Você tem coragem, coragem real. Não o tipo que você lê nos livros, mas o tipo que te levanta de manhã e te mantém em movimento mesmo quando as coisas estão difíceis. Essas são coisas raras, muito raras. Mas por que eu? Sofia perguntou. Ela tinha 8 anos agora e havia se ajustado a esta nova vida com a adaptabilidade da infância. Mas ela ainda às vezes questionava por que isso havia acontecido com ela, por que ela havia sido escolhida. Há muitas crianças pobres, muitas crianças que estão lutando. Por que você me ajudou em vez de outra pessoa? Ah, Roberto concordou, assentindo pensativamente. Mas não há muitas meninas de 7 anos que dão sua passagem de ônibus para ajudar um estranho. Não há muitas crianças que sacrificariam seu próprio bem-estar pelo de outra pessoa. Isso não é normal, Sofia. Isso é extraordinário. E o extraordinário merece ser nutrido e protegido e ter a chance de se tornar tudo o que pode ser. Sofia pensou no dia em que havia dado a ele sua passagem de ônibus. Ela havia feito sem pensar, simplesmente porque ele parecia que precisava de ajuda, como se estivesse lutando, como se estivesse perdido de uma maneira com a qual ela podia se relacionar. Parecia uma coisa pequena na época, mal significativa no grande esquema de sua sobrevivência e das necessidades de sua família. Mas Roberto estava dizendo que aquele pequeno ato de bondade havia mudado tudo, que sua vontade de dar, mesmo quando não tinha nada, havia de alguma forma transformado seu destino. O que acontece quando você não estiver mais aqui? Sofia perguntou calmamente. Ela havia aprendido cedo que as pessoas partiam, as pessoas morriam, as pessoas desapareciam. Ela havia aprendido a esperar o pior para que não ficasse devastada quando a perda voltasse. Roberto ficou muito quieto por um longo momento. Ele estendeu a mão e pegou a mão pequena dela na dele muito maior. Essa é uma pergunta muito sábia, Sofia, e merece uma resposta honesta.
Coloquei certas coisas no lugar e vou colocar mais conforme o tempo passa. Fundos fiduciários, dinheiro que estará lá para você e seus irmãos até que sejam adultos, dinheiro que pagará por sua educação até a universidade, dinheiro que os manterá seguros, arranjos legais de tutela. Garanti que não importa o que aconteça comigo, você e seus irmãos serão cuidados, vocês serão educados, vocês terão oportunidades, nunca mais passarão fome. Nunca mais sentirão frio. Nunca mais terão que vender doces na rua. Mas mais do que isso, ele pausou e olhou diretamente para ela, seus olhos segurando os dela com uma intensidade que a fez sentir-se como a pessoa mais importante do mundo. Mais do que isso, vou ensinar você a fazer uma vida que vale a pena viver. Vou ensinar você sobre negócios, sobre dinheiro, sobre como ajudar pessoas da maneira que eu gostaria que alguém tivesse me ajudado quando estava perdido e quebrado. Vou ensinar você que riqueza não é apenas sobre ter coisas, é sobre ter o poder de fazer a diferença. Meu legado não é meu dinheiro, Sofia. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Meu legado são as pessoas que impactei, as vidas que toquei, a diferença que fiz. E agora, esse legado inclui você. Você e seus irmãos são meu legado agora. Um ano havia passado desde aquela manhã fria de dezembro, quando uma jovem menina havia dado sua passagem de ônibus a um velho triste. Sofia tinha 8 anos agora, prosperando em sua nova escola no Vista Verde, fazendo amigos que vinham de origens diferentes da sua, aprendendo em um ritmo que surpreendia seus professores. Eles a chamaram no escritório do diretor para expressar sua preocupação de que ela estava se destacando tanto além do nível da série que se perguntavam se ela deveria ser movida para frente. Ela estava lendo livros destinados a crianças 2 vezes sua idade. Ela entendia conceitos matemáticos que normalmente não seriam introduzidos até o ensino médio. Pedro tinha 7 anos agora e havia perdido parte do cansaço que sempre parecia viver em seus olhos. Ele jogava futebol e era bom nisso. Ele fazia piadas. Ele ria livremente. Rafael tinha 6 anos e havia começado a sonhar em se tornar médico, como havia dito ao tio Roberto. A vovó Maria estava em remissão. Os médicos disseram que sua condição havia melhorado além de suas expectativas. Ela havia ganhado peso. Sua tosse havia desaparecido. Ela havia começado a cuidar de um pequeno jardim na varanda do apartamento, cultivando ervas e vegetais em recipientes. Ela parecia ter anos, não meses, de vida pela frente. E Roberto havia se tornado família, não o tipo de família que era distante ou obrigatória, mas o tipo que aparecia para peças escolares e jogos de futebol e recitais de piano. Ele havia se tornado a pessoa a quem Sofia e seus irmãos recorriam primeiro quando tinham um problema, uma pergunta, ou simplesmente quando queriam compartilhar algo que haviam aprendido. Sofia não o chamava mais de Senhor Silva. Ela o chamava de tio Roberto, embora não houvesse nada de tio no relacionamento no sentido tradicional. Ele era algo mais e algo diferente. Ele era mentor e pai e amigo ao mesmo tempo. Ele vinha para o jantar toda quinta-feira à noite, sem falta. Ele participava de eventos escolares e celebrava aniversários com bolos elaborados da melhor confeitaria de São Paulo e presentes embrulhados que eram escolhidos com tanta atenção cuidadosa ao que cada criança realmente queria, não o que era tendência ou caro, mas o que traria alegria genuína. Ele estava tecido no tecido de suas vidas tão completamente que era difícil lembrar como suas vidas pareciam antes dele. Mas Sofia estava começando a entender que havia uma razão pela qual Roberto fazia tudo isso. Não era apenas generosidade, embora ele certamente fosse generoso, talvez mais generoso do que qualquer um que ela já conheceu. Havia algo mais profundo, uma necessidade nele que havia sido preenchida ao conhecê-la, ao ajudá-la, ao fazer parte de sua vida.
Ela podia ver em seu rosto quando ele a observava. Ela podia sentir na maneira como sua mão permanecia quando ele apertava seu ombro. Ela havia aprendido que ele não tinha outra família. Ele nunca se casou novamente depois que a mãe de Carolina morreu. Ele não tinha irmãos ainda vivos. Seus pais haviam falecido anos atrás. Ele havia passado 30 anos essencialmente sozinho, construindo um império que não significava nada, porque não havia ninguém para compartilhá-lo. E agora, através de alguma reviravolta do destino, que Sofia ainda era jovem demais para compreender completamente, mas estava começando a reconhecer, ela e seus irmãos e a vovó Maria haviam se tornado sua razão para continuar vivendo. Eles haviam se tornado seu propósito. Uma tarde, cerca de 14 meses após seu primeiro encontro, enquanto estavam sentados na biblioteca, enquanto a chuva de inverno batia nas janelas e um fogo crepitava na lareira, Sofia perguntou diretamente: Tio Roberto, por que você está realmente nos ajudando? A razão real? Não sou boba, sei que há mais do que apenas ser legal. Roberto baixou seu livro e olhou para ela por um longo momento. Ela havia crescido tanto no último ano. Aos 8 anos, ela se portava com uma maturidade e pensamento que era incomum, mas ela também cada vez mais se permitia ser criança. Ela ria mais, ela jogava. Ela fazia perguntas, não por desespero, mas por curiosidade. Estava esperando você fazer essa pergunta, ele disse finalmente. Ele se levantou e foi até uma das estantes de livros, movendo alguns livros de lado para revelar uma fotografia emoldurada que havia sido escondida na parte de trás. Ele a tirou cuidadosamente e voltou para a cadeira ao lado de Sofia. Esta é Carolina, ele disse, mostrando a ela a foto. Mostrava uma menina jovem, talvez 9 ou 10 anos, com cabelos escuros e olhos inteligentes brilhantes. Ela estava rindo de algo, sua cabeça inclinada para trás, todo o seu rosto iluminado de alegria. Ela era minha filha. Ela morreu em um acidente de carro quando tinha 12 anos. Isso foi há 30 anos. Sofia sentiu sua respiração travar. Ela estendeu a mão e apertou a mão de Roberto, que segurava a moldura. Eu estava tão consumido com meu trabalho, com construir minha empresa, com a busca de sucesso e riqueza, que não passei tempo suficiente com ela. Roberto disse, sua voz grossa de dor antiga. Eu me dizia que tudo valeria a pena algum dia, que teria tempo para ela quando ficasse mais velha, quando tivesse construído minha fortuna e pudesse dar um passo atrás um pouco. Eu disse que faríamos aquelas férias, iríamos àquele concerto, passaríamos aquelas tardes longas apenas conversando. Mas não tive esse tempo. Ela foi tirada de mim em um instante, um motorista bêbado, um momento de desatenção da minha parte porque estava pensando em trabalho, e ela simplesmente se foi. Sofia não sabia o que dizer. Ela o deixou continuar. Depois que ela morreu, pensei que a dor me consumiria completamente e eu me juntaria a ela. Por um tempo, quase quis, mas não tive coragem para isso. Então, em vez disso, fiz algo diferente. Me joguei ainda mais no trabalho. Me tornei obcecado em ganhar dinheiro, em construir algo tão grande e importante que, de alguma forma, redimiria o tempo que não passei com ela. Como se de alguma forma acumular riqueza e poder e sucesso pudesse preencher o vazio que ela deixou. Como se eu pudesse construir uma empresa tão impressionante que apagaria a culpa de não estar lá para ela quando estava viva. Ele pausou e olhou para Sofia com lágrimas escorrendo por seu rosto. Passei 30 anos tentando realizar isso, Sofia. 30 anos, e nunca funcionou. Nenhuma quantidade de sucesso poderia trazê-la de volta. Nenhuma quantidade de dinheiro poderia aliviar a culpa. Nenhum número de conquistas empresariais poderia preencher o vazio. Eu tinha tudo. Riqueza, poder, respeito, influência, e não tinha nada que importasse. Eu tinha uma cobertura com vista da cidade e uma vida que estava completamente vazia. Sofia apertou sua mão mais forte. Então conheci você, Roberto continuou. Uma menininha em uma rua nevada, vendendo doces para alimentar sua família.
Uma criança que havia perdido seus pais assim como eu havia perdido minha filha. Uma criança que deveria estar quebrada e amarga e zangada, mas em vez disso era apenas gentil e generosa e corajosa. E vi Carolina novamente. Não literalmente, claro. Você não é minha filha. Mas vi sua bondade refletida em você. Vi sua coragem na maneira como você se portava. Vi sua abnegação na maneira como tentava cuidar de seus irmãos. E percebi que havia recebido algo que pensava ser impossível. O quê? Sofia perguntou suavemente. Uma segunda chance, Roberto disse. Não para mudar o passado. Não posso fazer isso. Carolina ainda se foi e nada mudará isso. Não para substituí-la porque você não é uma substituta. Você é você mesma. Única e individual e especial em seu próprio direito. Mas uma segunda chance de honrar sua memória, ajudando você a se tornar tudo o que ela poderia ter se tornado. Uma segunda chance de ser o pai e mentor e guia que falhei em ser para ela. Uma segunda chance de realmente usar minha riqueza e meus recursos e meu tempo para algo que importa. Sofia sentiu lágrimas em suas próprias bochechas agora. Não sou Carolina, ela disse suavemente. Não, Roberto concordou, estendendo a mão e limpando suas lágrimas com o polegar. Você é Sofia e sabe o quê? Você é ainda mais especial do que Carolina era em seu próprio jeito. Carolina recebeu tudo desde o momento em que nasceu. Ela tinha pais amorosos e segurança financeira e oportunidades. E ela teria usado todas essas coisas bem. Não tenho dúvida sobre isso. Mas você não recebeu nada, Sofia. Você perdeu seus pais. Você viveu na pobreza. Você teve que crescer rápido demais. E apesar de tudo isso, apesar de não ter nada com que trabalhar, você criou algo bonito. Você criou bondade. Você criou coragem. Você criou esperança. Esse é um tipo diferente de força. Esse é o tipo de força que vem de dentro, não de circunstâncias externas. Ele sorriu para ela através de suas lágrimas. Acho que Carolina sabia que isso aconteceria, ele disse calmamente. Acho que ela te enviou para mim. 5 anos depois, Sofia tinha 13 anos agora, uma aluna com todas as notas máximas no Colégio Vista Verde, fluente em 3 idiomas, português, espanhol e mandarim, e aprendendo codificação e princípios de negócios diretamente de seu tio Roberto, em seu escritório em casa, que havia se tornado seu segundo lugar favorito depois da biblioteca. Ela estava escrevendo código, construindo aplicativos, criando coisas que nunca teriam sido possíveis para a menina dos doces na rua. Ela tinha sonhos agora, grandes sonhos, sonhos que envolviam usar tecnologia e negócios para ajudar pessoas como sua família havia sido ajudada. Pedro tinha 9 anos agora e estava prosperando. Ele jogava em um time de futebol competitivo e havia feito o time distrital. Mas mais importante, ele havia se curado. O cansaço havia deixado seus olhos completamente. Ele era confiante e alegre e aberto ao mundo. Ele queria se tornar engenheiro como o pai de Roberto havia sido. Ele e Roberto passavam horas projetando coisas em seu computador, criando planos para pontes e prédios. Rafael tinha 8 anos e estava profundamente comprometido com seu sonho de se tornar médico. Ele lia livros médicos muito além de seu nível de compreensão e fazia a Roberto perguntas intermináveis sobre como o corpo funcionava. Ele era voluntário no Hospital Infantil de São Paulo, todo sábado, levando revistas e ajudando visitantes a navegarem pelo prédio. A equipe o havia apelidado de Dr. Rafael porque ele era tão sério em seu desejo de ajudar. A vovó Maria havia se recuperado totalmente de sua doença e havia assumido a jardinagem com uma seriedade que beirava o profissional. Ela havia transformado a varanda do apartamento e o pequeno espaço do pátio, ao qual tinham acesso, em um espaço verde exuberante. Suas mãos estavam sempre na terra, sempre nutrindo plantas. Ela havia dito a Sofia que havia algo curativo em cultivar coisas, em nutrir a vida.
Ela era voluntária no jardim comunitário, ensinando outros residentes idosos como cultivar vegetais. Ela havia se tornado, de certa forma, tanto mentora para outros, quanto Roberto havia se tornado para Sofia. Roberto havia tornado o arranjo formal oficial 2 anos antes. Sofia, Pedro e Rafael agora eram legalmente seus filhos adotados, com todos os direitos e proteções que vinham com esse status. Tinha sido um dia cheio de lágrimas no tribunal, quando o juiz perguntou se isso era o que eles queriam, se eles entendiam o que significava ser legalmente adotados por Roberto Silva. E todas as 3 crianças disseram sim, sem um momento de hesitação. Sofia sentiu como se seu coração pudesse explodir de alegria e alívio. Ela estava segura. Eles estavam seguros. Eles não estavam mais à mercê do sistema ou das circunstâncias. Eles eram família. Mas o momento mais importante veio na manhã de Natal, 5 anos depois daquele dia nevado, quando uma menina pequena havia dado a um estranho sua passagem de ônibus. Roberto reuniu a família na sala de estar, a sala de estar real agora, na cobertura que havia se tornado lar. Não a cobertura solitária e vazia de antes, mas um espaço vivo, cheio de risadas e amor, e o caos confortável da vida familiar. Havia brinquedos espalhados e projetos de arte que as crianças haviam feito pendurados nas paredes. Havia estantes transbordando com os volumes que Sofia e Pedro e Rafael haviam escolhido. A vista de São Paulo se estendia abaixo deles como uma coroa cintilante. Mas Roberto não estava interessado na vista. Ele estava interessado na família arranjada ao seu redor. Sofia sentou no grande sofá entre Pedro e Rafael, com a vovó Maria na poltrona confortável por perto. Havia uma árvore de Natal no canto, decorada com ornamentos que cada criança havia escolhido e decorado à mão. Havia presentes debaixo dela, embrulhados com atenção cuidadosa. "Tenho um anúncio a fazer", Roberto disse. Ele ficou de pé na frente da sala e havia algo cerimonial em sua postura, algo que sugeria que este momento era importante para ele. "É algo que tenho planejado há bastante tempo e queria que todos vocês ouvissem juntos." Sofia sentiu um pequeno tremor de nervosismo em seu estômago. Ela havia aprendido a esperar coisas boas agora. Sua vida havia sido transformada por coisas boas, mas ela ainda carregava um pouco daquele medo antigo, aquela expectativa antiga de que coisas boas não duravam. Era uma dor fantasma de sua vida anterior, uma cicatriz que provavelmente nunca desapareceria completamente. "Estou estabelecendo a Fundação Carolina Silva", Roberto disse. Sua voz era forte e firme, mas Sofia podia ouvir a emoção por baixo. "É uma organização de caridade, dedicada a ajudar famílias como a de vocês era. Famílias que caíram em tempos difíceis, que perderam pais, que estão lutando para sobreviver. Fornecerá assistência financeira, cuidados médicos, apoio educacional e mentoria." Ele pausou e olhou diretamente para Sofia. Seu coração começou a acelerar. "E estou pedindo a Sofia para me ajudar a administrá-la. Não agora. Ela ainda está na escola. E quero que ela tenha a experiência de infância normal que foi roubada dela antes. Mas quando for velha o suficiente, quando terminar sua educação e estiver pronta para entrar no mundo, quero que ela assuma como diretora executiva. Quero que ela use sua inteligência, sua compaixão e sua força incrível para ajudar outras crianças da maneira como pude ajudá-la. Quero que ela seja a voz para crianças que não têm voz. Quero que ela seja a esperança para famílias que se sentem sem esperança." Sofia sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de finalmente entender que sua dor tinha um propósito, que sua luta tinha significado, que a menininha vendendo doces na Rua Nevada havia sido destinada a algo maior do que ela poderia ter imaginado. Ela havia sido destinada a isso, a ajudar outros, a fazer a diferença, a transformar dor em propósito. "Também quero que todos vocês saibam", Roberto continuou, sua própria voz falhando ligeiramente com emoção, "que garanti que tudo está em ordem. Tudo.
Esta casa é de vocês, não apenas durante minha vida, mas depois. Os fundos fiduciários estão estabelecidos para cada um de vocês. Sua educação está paga até a universidade e além. Se quiserem continuar, há segurança financeira estabelecida. Vocês estão protegidos, vocês estão providos. Ele pausou e olhou para cada um deles, seu olhar demorando em cada rosto. Mas mais importante do que tudo isso, mais importante do que todo o dinheiro e as casas e as oportunidades, vocês têm a mim. Enquanto eu estiver vivo, vocês têm a mim. Vocês têm meu tempo, minha atenção, minha orientação, meu amor. E quando eu me for, e espero que isso seja muito longe no futuro, vocês terão uns aos outros. Vocês terão uns aos outros. E vocês terão família. Família de verdade. O tipo de família que aparece, que apoia um ao outro, que ama incondicionalmente. Esta história está mostrando o verdadeiro poder da compaixão e da generosidade. Se você está emocionado com esta transformação incrível, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias inspiradoras. E compartilhe nos comentários. Você já viveu ou presenciou um ato de bondade que mudou uma vida? Naquela noite, depois que os presentes haviam sido abertos e o jantar de Natal havia sido comido e limpo, enquanto o resto da família estava se preparando para dormir, Sofia se afastou e ficou na varanda da cobertura. A noite estava clara e fria, e as luzes da cidade se espalhavam abaixo dela como um mar de estrelas. Ela envolveu seus braços ao redor de si mesma e olhou para a vista que havia se tornado familiar para ela ao longo dos últimos 5 anos. Roberto a encontrou lá e juntou-se a ela sem dizer nada. Ele simplesmente ficou ao lado dela, sua presença quente e reconfortante. Você se lembra do dia em que nos conhecemos? Ele perguntou calmamente. Todos os dias, Sofia disse. Cada detalhe, o frio, a neve, a maneira como você olhou para mim. Aquele foi o dia em que tudo mudou para mim também, Roberto disse. Sabe o que continuo pensando? Você me deu 50 centavos de doce naquele dia. Doce que você mesma havia feito e que representava horas de trabalho. Doce que poderia ter alimentado seus irmãos. Mas o que você realmente me deu foi muito mais do que doce. Você me deu uma razão para viver novamente. Você me deu um propósito. Você me mostrou que mesmo após uma perda tremenda, mesmo após 30 anos de vazio, pode haver esperança, pode haver cura, pode haver segundas chances. Sofia se virou para olhá-lo. Seu rosto estava iluminado pelas luzes da cidade abaixo, e ela podia ver as linhas que a dor havia esculpido nele ao longo dos anos. Mas ela também podia ver a leveza que havia vindo de ter família. Ela podia ver a paz que vinha de saber que era amado. Você salvou minha vida, tio Roberto, ela disse calmamente. Você me deu tudo. Você deu tudo aos meus irmãos. Você devolveu a vida da vovó Maria. Você nos salvou. Roberto estendeu a mão e pegou a mão dela. Não, ele disse, e sorriu. Um sorriso real, do tipo que alcançava seus olhos. Nós salvamos as vidas um do outro, Sofia. É isso que a família de verdade faz. É isso que o amor faz. Você não se tornou quem você é por causa do que fiz por você. Você se tornou quem você é por causa de quem você já era. Eu simplesmente removi os obstáculos, mas a luz sempre esteve dentro de você. Eu apenas ajudei a brilhar. Conforme a noite se aprofundava e a cidade cintilava abaixo deles, espalhando-se até as bordas do mundo, Sofia entendeu algo fundamental sobre o universo. Ela entendeu que bondade nunca era desperdiçada. Ela entendeu que compaixão criava ondas que se espalhavam mais longe do que você jamais poderia imaginar, tocando vidas de maneiras que você talvez nunca soubesse. Ela entendeu que às vezes, quando você menos espera, quando a vida tirou tudo de você e te deixou sem nada além de coragem e vontade de sobreviver, o destino junta duas almas perdidas e elas curam uma a outra.
10 anos depois, quando Sofia tinha 23 anos e trabalhava como diretora executiva da Fundação Carolina Silva, quando havia ajudado mais de 300 famílias a reconstruir suas vidas, quando havia visto crianças irem do desespero à esperança, quando pensava naquele dia nevado, quando tinha 7 anos e mal sobrevivia, vendendo doces em uma rua fria, ela se lembraria perfeitamente das palavras de Roberto. A bondade é a única moeda que importa. Ela havia aprendido essa lição vivendo-a. Ela havia aprendido pela experiência. E ela passaria o resto de sua vida ensinando-a a outros. Ela ensinaria a cada criança que passasse pelas portas da fundação. Ela ensinaria através de suas ações, sua compaixão, sua disposição de ver as pessoas, realmente vê-las, e ajudá-las a se tornarem quem foram destinadas a ser. Porque Sofia Martins era a menina dos doces que se tornou um farol de esperança. Ela era a menininha vendendo doces na rua que recebeu uma segunda chance e que então passou sua vida dando segundas chances a outros. Seu pequeno ato de bondade naquele dia de inverno, dar sua passagem de ônibus a um estranho sem pedir nada em troca, havia mudado não apenas sua própria vida, mas havia criado um efeito cascata que tocou as vidas de centenas, depois milhares de pessoas. E Roberto Silva, que havia passado 30 anos acreditando que sua vida não tinha sentido, que sua riqueza nunca poderia redimir seus fracassos como pai, descobriu nas últimas décadas de sua vida que o significado não vem do que realizamos, mas de como amamos, das conexões que forjamos, da diferença que fazemos nas vidas dos outros. Eles haviam se salvado mutuamente, o velho e a menininha, o bilionário quebrado e a menina dos doces. E ao se salvarem mutuamente, haviam aprendido o maior segredo de todos, que a única moeda que realmente importa, a única riqueza que preenche o vazio, o único sucesso que tem algum significado é o amor que damos e recebemos, a bondade que mostramos, as vidas que tocamos e a esperança que oferecemos aos outros. Sofia ficou em seu escritório na Fundação Carolina Silva, olhando pela janela para o horizonte de São Paulo, e pensou naquele dia nevado. Ela pensou na menina pequena com o carrinho de madeira e os doces caseiros. Ela pensou no velho no casaco caro. Ela pensou no destino e no acaso e na sorte incrível de estar no lugar certo na hora certa. E ela sorriu, sabendo que em algum lugar, mais duas almas perdidas estavam prestes a se encontrar. Em algum lugar, alguém estava prestes a dar bondade sem esperar nada em troca. Em algum lugar, alguém estava prestes a receber ajuda de uma fonte inesperada. A mágica daquele momento quando duas pessoas quebradas escolhem se ajudar mutuamente. Quando muros caem e corações se abrem. Quando um pequeno ato de bondade coloca em movimento uma cadeia de eventos que ecoa pela eternidade. Aquela mágica ainda estava acontecendo. E Sofia, a menina dos doces que se tornou um farol de esperança, se certificaria de que continuasse acontecendo. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro, abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.